palavra de Deus no Salmo número 128. Vamos ler os 4 primeiros versículos do Salmo número 128. Salmo 128, do verso 1 até o verso 4. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra deixada para nossa edificação e transformação da nossa vida. Pela oportunidade que temos de ouvi-la essa manhã, aqui em tua casa e também nos lares de cada um dos que estão pela internet. É um privilégio que o Senhor nos concede termos a tua palavra disponível, Pai, para dar direção, ensino e transformação às nossas vidas. E agora, Pai, eu te peço que a tua palavra toque nos corações, transforme, Senhor, cada um de nós, e que o Senhor use a minha vida por tua graça e misericórdia, dando-me a unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. E todos nós sejamos abençoados pela tua palavra. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui nesse texto do Salmo número 128, ele fala aqui de coisas boas que eu acredito todos nós desejamos. E no versículo 2 ele diz: feliz serás e tudo te irá bem. Quem não quer ser feliz, não é? Qual é a pessoa, qual é a família, qual é o homem, qual é a mulher que não deseja ser feliz? Eu creio que isso é um desejo comum a todos nós. Ninguém deseja de sã consciência ser infeliz, ser triste, né? E passar por dificuldades. Mas a Bíblia está dizendo que há um homem aqui que é feliz, que ele será feliz, que ele terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas se olharmos para o Salmo, nós perceberemos que esse homem tem por característica fundamental ser um homem temente ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que tem com Deus um relacionamento de respeito, de temor, que tem este sentido e que também anda no caminho que foi traçado por Deus. Deus tem um caminho para cada um de nós. Deus tem uma direção para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo disse que há um único caminho que nos leva realmente à presença de Deus, Ele mesmo. E agora a Bíblia diz que o homem que anda nesse caminho, que teme ao Senhor, ele será feliz. Aquilo que todas as pessoas desejam. O problema, queridos, é que muitos não encontram esta felicidade prometida pela Bíblia, porque acreditam eles que há outras maneiras de serem felizes. Pela palavra de Deus, a maneira garantida de ter felicidade é ser temente a Deus e andar no seu caminho. Mas no mundo em que a gente vive, as pessoas imaginam que podem ser felizes de diversas outras formas. E como isso é um bem comum que todos desejam, todos estão buscando a felicidade, se você não encontra na palavra de Deus algo que realmente te direcione e que você acredita, você vai buscar a felicidade em outras coisas. Você vai buscar a felicidade em outras filosofias, em outros estilos de vida, e é o que muitos hoje têm feito. E cada um à sua maneira, tentando ser feliz pelo seu método, pela sua filosofia, que muitas vezes se contradizem, se opõem umas às outras, não é? Mas cada um busca o seu caminho. Infelizmente, porque a Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E quando o homem tenta por filosofias, ele encontra
uma certa felicidade por um certo tempo, mas não esta prometida aqui na palavra de Deus. E o nosso problema hoje em dia, irmãos, é o excesso de filosofias. Há um excesso de filosofias, de doutrinas que tentam nos ensinar a receita milagrosa da felicidade. Você abre a internet, você olha as propagandas e todos querem vender felicidade. Até na propaganda dos produtos você encontra a venda da felicidade. Ficou conhecido aqui no nosso meio a família Doriana. Você já ouviu essa expressão? Família Doriana. Por quê? Na propaganda da margarina tem sempre uma família bonita reunida à mesa passando aquele veneno no pão, né? Isso é o que acontece, né? E ali a família Doriana virou esse exemplo de felicidade. Então, até os produtos são vendidos como se eles representassem algum tipo de felicidade. Esse é o problema. Muitas filosofias, mas pouca atenção à palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo já lidou com isso. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 18, o apóstolo Paulo tem uma experiência em Atenas, o centro da inteligência mundial daquela época, não é? O centro da cultura na Grécia, e ele está ali num lugar muito importante, falando para pessoas muito cultas e inteligentes, e essas pessoas já tinham as suas próprias filosofias. No versículo 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. A pregação de Paulo de Jesus e de ressurreição deu um nó na cabeça dos filósofos que estavam ali. Que negócio estranho é esse? O que esse tagarela não para de falar? Talvez hoje eu seja chamado de tagarela também, né? Você, porque está falando de Jesus, uma coisa estranha, ressurreição, perdão de pecados, né? Que coisa esquisita. As filosofias não falam sobre um caminho fácil para a felicidade. E aqui estão dois grupos de filósofos que estavam ouvindo e contendendo, ou seja, a ideia de que eles estavam debatendo com o apóstolo Paulo sobre aquilo que Paulo falava. Ele diz os epicureus e os estoicos. Vejam, duas filosofias da época lá de Atenas, dos gregos, que tinham ideias de felicidade completamente diferentes e divergiam entre eles, né? Os epicureus diziam que o homem, quanto mais ele possui e goza daquilo que ele possui, ou seja, o epicureu, ele afirma que a felicidade do homem está nas coisas que ele pode ter, e quanto mais ele tiver, e quanto mais ele puder usufruir daquilo que ele tem, mais feliz ele será. Essa é uma filosofia que está presente hoje na nossa sociedade, concorda? Muitas pessoas pensam assim e vivem buscando ter coisas, e quanto mais coisas elas têm, e quantas mais coisas elas podem desfrutar, mais elas têm a sensação de que estão felizes, realizadas. Epicureus deixaram história. Já os estoicos, eles falam um pouco ao contrário, eles dizem que a felicidade está no ser. Então, o que eu sou é que realmente me deixa feliz. Mas eles acabam também tirando de suas vidas qualquer elemento afetivo ou emotivo. Tem um ser impessoal e se preocupam muito individualmente com este ser, querendo a sua felicidade. Aqui há uma citação que eu separei de Zenon. Um filósofo dizia: a felicidade consiste numa permanente serenidade interior, paz e amor, né? Estou sereno, estou tranquilo, eu estou meditando, né? Isso é a felicidade. Eu estou zen hoje, né? Eu estou tranquilo. Isso então seria felicidade? Ora, em parte a gente até concorda, cristãos, com um pouco desse sentido, porque a nossa felicidade não está no ter, e sim no ser. O que nos torna felizes é que eu sou, você é, um homem, uma mulher que teme ao Senhor, que anda no seu caminho. Não é pelo que você tem, mas pelo que você é. Você é temente a Deus, você anda no caminho.
Só que nós não concentramos essa felicidade e não tentamos produzi-la por meditações, por coisas que a gente faça, que concentrem em nós mesmos, né, aquilo que vai ser a raiz da nossa felicidade. Já um outro filósofo chamado Diógenes dizia: quanto menos o homem possui ou deseja possuir, tão mais feliz ele é. Uma filosofia bem interessante e que hoje também atrai muita gente. Por quê? Você percebe que essas filosofias estão nos extremos? Enquanto um quer ter para ser feliz, o outro não quer nada e acredita que o nada é a felicidade. Apenas o ser é o suficiente. Então há dois polos aqui bem distintos, né? E brigavam entre si, discutiam entre si. Mas vem o apóstolo Paulo e começa a falar de Jesus. Um caminho diferente. E não diz apenas que é um caminho, mas diz que é o caminho. E aí joga por terra os epicureus, joga por terra os estoicos, não é? E traz a mensagem do Evangelho. E é essa que vai de fato completar a nossa vida. Porque ali seremos felizes segundo a visão do Criador, e não segundo a filosofia criada por alguém, que por melhor intenção que tenha ao trazer a filosofia, não detém a verdade. Porque a verdade se chama Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a vida. A filosofia tenta melhorar a vida com uma pseudo-verdade, propondo um caminho. Ande por esse caminho que você será feliz. Tenha tudo que puder, diziam os epicureus, tenha tudo e você será feliz. Ou o outro dizia, não tenha nada e você será feliz. Ou seja, um tipo de vida, um estilo de vida, um caminho a trilhar para que você então, baseado numa pseudo-verdade, encontre a felicidade. Ao passo que a Bíblia diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro. A vida verdadeira sou eu que te dou, o caminho para andar sou eu que te mostro, e a verdade que sou eu que falo para você. Essa é a grande diferença para que a gente encontre a felicidade que eu creio todos nós queremos. E aí, amados, a gente chega num momento como o atual que nós estamos vivendo. Um momento de medo, um momento de dúvida, de incerteza, alguns até de pânico, né? Porque a mídia está aí para destilar o pânico no meio da sociedade, já não chega o problema que é real, né? A gente acaba aumentando a realidade do problema de tantas desgraças, né? E tão poucas coisas boas que são divulgadas, e a gente está num momento assim. E aí o que as pessoas querem hoje? Querem ser livres desse problema, né? Quem não quer ficar imune ao vírus ou a qualquer tipo de problema? Nós queremos. E as pessoas estão buscando felicidade. Foram obrigadas a ficar em casa agora, não é? E muitos até não conseguem lidar bem com isso, porque não tinham um relacionamento em casa. Mandaram uma piada para mim, dessas piadas sem graças no WhatsApp, né? Em que o cara dizia assim, agora que eu estou em casa, estou até conhecendo a minha mulher, ela parece ser uma pessoa legal. Tempo para estar com ela, teve tempo para estar com os filhos. E o que todo mundo está buscando, independente da religião, paz, segurança, felicidade. Não é nisso que se traduz a felicidade? Como ser feliz se eu não tenho paz? Como ser feliz se eu não tenho segurança? Certamente não vou conseguir. E é o que todo mundo está buscando. E aí cada um vai buscar na sua filosofia. Cada um vai buscar na sua pseudo-verdade. Mas e nós cristãos? Como é que nós estamos reagindo a tudo isso? Amados, nós temos a palavra de Deus. E nós não podemos esquecer dela. Nós não podemos ignorar a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também lá em João, o apóstolo João diz, o verbo se fez carne. Ele é a palavra também. Jesus diz lá em João 1,17, não me lembro, que a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, Jesus está nela. Ela é a verdade para nós. Então, para a gente escapar de qualquer crise ou viver em paz em qualquer circunstância, é possível, irmãos? O que você acha?
É possível ter paz em qualquer circunstância? A Bíblia diz que é. O apóstolo Paulo nos mostra que é. É possível ter paz condenado à morte numa prisão, numa masmorra? O apóstolo Paulo, para mim, diz que é. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia para que venha a paz que a gente precisa, para que venha a felicidade que nós precisamos desfrutar. Então, eu queria olhar alguns conceitos bíblicos essa manhã, para que a gente se atrele a eles, para então alcançarmos a felicidade. O primeiro já foi dito no próprio Salmo: temer a Deus e andar no seu caminho. Eu temo a Deus, eu respeito Deus, eu tenho um relacionamento de reverência com Ele, eu já estou então num bom caminho. Estou andando no seu caminho. Aí andar no seu caminho vira algo muito amplo. Quem define o caminho? A palavra de Deus, que é a verdade. Então é nela que nós vamos buscar o que temos que fazer para sermos felizes. Alguns conceitos, eu acho que eu separei 3 aqui, para a gente meditar essa manhã. Em Provérbios, capítulo número 14, veja aí. Provérbios 14, versículo 21. Diz assim: o que despreza ao seu vizinho, o que ele faz? Peca. Mas o que se compadece dos pobres é o quê? Feliz. Olha aí um caminho para a felicidade. É o único? A palavra de Deus, os conceitos que ela apresenta, vão nos trazer o caminho que nós temos que andar. E pelo que diz aqui esse texto, se eu fosse resumir numa palavra, essa palavra seria compaixão. A mesma maneira como Deus agiu conosco. Sou pobre e necessitado, mas Deus está comigo. Deus teve compaixão de mim. Jesus olhou para as multidões e disse que teve compaixão delas. Eu preguei isso domingo passado. Porque eram ovelhas que não tinham pastor. Pessoas que andavam sem rumo. E aqui a Bíblia diz que o caminho da felicidade é a nossa compaixão. O que despreza o vizinho, o que despreza o outro, despreza o próximo, ele está pecando. Mas aquele que se compadece dos pobres é feliz. Porque o sentimento de compaixão descrito na Bíblia e utilizado várias vezes por Jesus, não é o sentimento de pena, não é? Muitas pessoas têm pena. A gente vê uma situação e diz: puxa, que pena, que chato, né? Aquilo que aquela pessoa está passando, que triste, que pena. Mas a compaixão, ela é mais do que o sentimento de pena. A compaixão mostrada na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela se refere a uma ação. Quando Jesus emprega essa palavra, o sentido dela é como, já disse aqui algumas vezes, um nó nas entranhas. Sabe como você fica indignado e fica, que a coisa não desce, que você sente um aperto no estômago, né? De ver uma situação desprezível. E aquele aperto, ele te faz se mover para fazer alguma coisa. Então, a compaixão dita aqui é a compaixão que nos move a fazermos alguma coisa. É a compaixão que faz a gente agir e não apenas fica dizendo: ó, que chato, ó, que pena, que triste, né? Como Jesus foi movido por compaixão e abençoou todos aqueles que chegaram diante dele. Porque mereciam eles? Não. Porque ele agiu com compaixão. Ele conseguiu ver a dor, a pobreza, a miséria. E aí, quando a gente fala de pobreza, não é só a pobreza material, mas Jesus teve compaixão de muita gente que não era pobre, mas que precisava de compaixão. Você vê o que Jesus fez com Zaqueu? Zaqueu não era pobre, pelo contrário, era muito rico por tantas coisas que ele roubava. Mas Jesus agiu com compaixão. Ele disse: me convém ficar hoje na sua casa. Me convém a mim ir aí na sua casa. E ali ele salvou esse homem. Então, amados, a dica de Deus para a nossa felicidade aqui é que a gente tenha compaixão, que a gente exerça essa compaixão indistintamente, especialmente, como diz o versículo, ao pobre,
Mas num sentido mais amplo, olhando para Jesus, para o Novo Testamento, a todos aqueles que necessitam de compaixão. E sabe o que pode nos motivar a fazer isso melhor? É a própria consciência de que eu sou alguém que preciso de compaixão. Que você é alguém que precisa de compaixão. Nós precisamos. Porque nós não temos justiça própria, como diz a Bíblia. A justiça que temos nos foi atribuída por Deus. Nós fomos por Ele justificados. Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é corrupta. Mas Deus, por compaixão, agiu em nós para a salvação. E aquele que foi alvo da misericórdia de Deus precisa agora agir com misericórdia. E tão mais feliz nós seremos quanto mais tivermos compaixão e misericórdia das pessoas, independente das suas condições financeiras, sociais, raciais, econômicas, não importa. Todo ser humano necessita de compaixão. E aqui um gatilho para essa nossa felicidade é agirmos assim. Enquanto hoje o mundo nos leva, até num momento como esse que a gente passa, a nos recolher e a cuidar de nós e a priorizar o que é nosso, né? Veja uma coisa interessante que tem acontecido no mundo todo, não só aqui no Brasil. Prateleiras de mercado têm esvaziado, você já viu isso no noticiário? E por que a prateleira do mercado ela esvazia? Porque todos querem ter o suficiente para si mesmos. E dizer para nós, né, aquilo que, bom, isso aqui me basta, mas e se não tiver para o próximo que vier? Não importa, eu já vi, é o meu, né? Aquele ditado popular, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas onde está a compaixão? A compaixão também se aplica nesses momentos. E ela é a fonte da felicidade. Porque Deus não permitirá que aquele que é fiel venha a sofrer o dano da necessidade. Deus proverá o pão nosso de cada dia. É isso que nós temos que entender. E agir com compaixão de uma maneira prática, como eu acabei de dizer a você. Em todas as formas. Eu não sei quem é o próximo que vai entrar no mercado. Mas será que eu preciso mesmo de tanto arroz e de tanto feijão? Ou vou comprar para distribuir numa cesta básica, como teremos na semana que vem? Aí é outra mentalidade, não é? Mas vou comprar só para garantir que a minha despensa esteja cheia? Nós não precisamos disso. E esse desejo de guardar, de sentir segurança naquilo que eu tenho guardado no banco, na poupança, na aplicação, bom, agora eu estou seguro. A Bíblia diz que isso é completamente inútil, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você guardou para quem será? Você já ouviu isso na Bíblia? O que adianta essa aplicação toda, o que adianta essa poupança toda, o que adianta essa despensa cheia? Se esta noite pedirem a tua alma, tudo isso você não vai desfrutar. Então isso não traz felicidade, isso traz um sentimento de medo, de insegurança, porque se eu junto muito, é porque eu tenho muito medo de perder. Se eu me cerco de tantas coisas, é porque eu tenho muito medo de que um dia a minha despensa fique vazia. E é interessante que o conceito de Deus no maná era exatamente o de não guardar para o dia seguinte. Porque Deus quer tirar do nosso coração esse desejo de ter, de guardar, de sentir segurança no que eu guardo. A minha segurança está em Deus, não está no que eu guardo. A minha segurança é que Deus não permitirá que os meus pés vacilem. Não dorme o guarda de Israel. Essa é a minha segurança. E não no olhar para a despensa e ver, ela está cheia, tenho para muitos dias. Olha, pode acontecer um caos mundial, eu estou aqui suprido. A minha segurança não pode estar nisso, porque isso sempre traz embutido um medo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, como diz a Bíblia. E esse amor é o fundamental para a gente viver feliz. Feliz com o amor de Deus, que todo dia sustenta, que todo dia dá o pão, que faz o maná descer a cada dia. Essa é a grande diferença, queridos. E há muitos pobres no caminho. Há muita gente em nossa volta, pobres financeiramente, que precisam de ajuda, pobres de carinho, pobres de espírito, pobres que precisam
de ajuda emocional, de atenção, de amor. Mas quando eu estou muito preocupado comigo mesmo e com meus, não sobra nada para que eu possa compartilhar com ninguém. E o homem só é feliz na medida em que ele compartilha. Felicidade está em compartilhar. E um ato de compaixão faz com que você se torne feliz. Então você que busca ser feliz, aprenda a compaixão. Ainda em Provérbios, no capítulo 16, no versículo número 20, Provérbios 16, verso 20, está escrito: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Olha, mais uma receita, entre aspas, né? As pessoas gostam de receitas, de felicidade. A compaixão, já entendemos, e agora a confiança no Senhor. O que confia no Senhor é feliz. Grande fonte de felicidade é a nossa confiança em Deus, da qual deriva a nossa fé. E veja, sem ela é impossível agradar a Deus. Veja que é um ciclo que se completa. Quanto mais eu creio, mais eu confio, mais sou feliz e mais Deus também é feliz. Se agrada da minha fé, se agrada daquilo que eu sou diante dele. E aí, amados, grande questão de fé para o momento é, de fato, eu tenho confiado no Senhor? Você que está em casa tem confiado no Senhor? Diante de tanta notícia ruim, de tanta ameaça, de tanta gente sofrendo, você tem confiado no Senhor? Aonde está a nossa confiança? Porque o problema é o seguinte: se eu não confio no Senhor, em alguma coisa eu vou confiar. A gente sempre precisa confiar em alguma coisa. Até quando você diz assim, eu não confio em nada, você confia em si mesmo, né? Até quando a pessoa chega a esse extremo, tem gente que diz assim, eu não confio mais em nada, nem em ninguém, tudo está corrupto, mas você confia em você mesmo. Então, se eu não confio em Deus, eu estou confiando em alguma coisa. Veja no Salmo número 20, no versículo 7, vamos ler aqui. Salmo número 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. É em carros, em cavalos que você tem confiado, ou seja, em recursos. É nesses recursos que você confia, nas trancas da sua casa, no seu isolamento social, sei lá, em que você confia? Aonde está depositada a sua confiança? Nas armas que você tem, nas precauções que você toma, nos carros, nos cavalos, nos recursos, aonde você confia? No Salmo número 62, mais uma vez, verso 10, um pouquinho adiante, Salmo 62, verso 10 diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Aqui há pessoas como os epicureus, né, que confiam nas riquezas que prosperaram, nos bens que conseguiram adquirir e ajuntar. Confiam na segurança da despensa cheia, como eu disse ainda há pouco para você. No que nós temos confiado? A pergunta é, será que eu tenho confiado no que eu não deveria confiar? Será que eu tenho confiado na promessa de um homem? Será que eu tenho confiado numa filosofia? Será que eu tenho confiado numa vertente política? Será que eu tenho posto a minha confiança em qualquer outra coisa que não Deus? É nos bens que eu possuo, na minha segurança, na minha inteligência, em quem eu tenho confiado? Porque a Bíblia diz que feliz é o que confia em quem? No Senhor. E para quem é feliz, quem confia no Senhor, há uma característica que confirma essa felicidade. Abra comigo o Salmo 32, no verso 10. Salmo 32, verso 10 diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha aqui, por que quem confia no Senhor é feliz? Porque o prêmio é o quê? A misericórdia. A gente às vezes espera um outro tipo de prêmio, né?
A gente espera um aplauso, a gente espera um reconhecimento, a gente espera um dinheiro bom. Esse é um prêmio. Mas a Bíblia diz que o que confia no Senhor alcança misericórdia. Porque aquilo que Deus tem para nos dar nesse momento é misericórdia, porque ela é a nossa maior necessidade agora, em todo o tempo. A maior necessidade do homem é misericórdia, porque o homem nunca está numa posição de estar quites com Deus, e Deus nunca está numa posição de dever algo ao homem. Deus não nos deve nada, nós é que devemos a Deus. Então Ele age por misericórdia, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, irmãos. Isso é misericórdia de Deus agindo. E aí é feliz aquele que confia, porque a Bíblia diz: o que confia alcança misericórdia. Irmãos, eu sei que a misericórdia do Senhor me alcançará. E eu espero que você sinta e creia que a misericórdia de Deus está sobre você. A Bíblia diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã sobre nós. A gente continua vivo hoje, não é porque o corona não nos pegou, mas é porque a misericórdia do Senhor se renovou. Não é por causa de qualquer outra coisa que a gente possa fazer, mas é porque Deus renovou a misericórdia. Então que isso traga uma sensação de felicidade. Quando você abrir os olhos de manhã, não importa como está a vida, entenda o seguinte: Deus é misericordioso. Essa manhã eu abri os olhos. Essa manhã eu pude tomar um copo de café. Deus é misericordioso, irmãos. Isso é a fonte da verdadeira felicidade. Mas nós precisamos desse entendimento. No Salmo 125, veja comigo aqui, Salmo 125, versículo 1. Primeiro versículo, todo mundo conhece. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A comparação do salmista é de que aquele que confia em Deus, cuja misericórdia o alcança sempre, é alguém firme, como o monte Sião, a montanha. Será que nós somos firmes como uma montanha? Ou nós somos crente geleia? Lembra, tinha um personagem do Jô Soares antigamente, que era o policial geleia. Ele era, o geleia. Chegava o bandido, ele se tremia todo. O policial que não tinha coragem, policial que não enfrentava. Tem velho aqui? Não, né? Em casa tem velho também, né? Que lembra do geleia. Jô Soares. Geleia! Ele dizia: passa, leva tudo, leva tudo, leva tudo. É o que ele falava. Lava a arma, dava a carteira, né? Será que tem crente geleia hoje em dia também, irmãos? Que a gente por qualquer coisa está se tremendo todo, que por qualquer motivo está desesperando e dizendo: leva tudo, leva tudo, leva tudo. A Bíblia diz: o que confia no Senhor é firme como o monte Sião. Veja, não sou eu, porque eu sou fraco. Não sou eu, porque eu não sou forte, eu sou débil. Meu físico é limitado, minha saúde é limitada. Nós somos sujeitos a tudo, irmãos. Mas a minha confiança em Deus me torna uma pessoa firme. A gente morre, mas a gente morre de pé. Está entendendo? A gente morre, mas a gente morre confessando Jesus Cristo. A gente não morre dizendo: leva tudo, diabo, leva tudo. A gente fica firme no Senhor. Porque essa é a grande evidência de que nós confiamos no Senhor. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, de que um navio passava por uma grande turbulência, de águas que viravam o mar, e o navio estava quase indo a pique, e no meio disso tudo tinha um garotinho brincando, tranquilo ali, e as pessoas correndo apavoradas, pegando boias, vai afundar, vai isso, vai aquilo, e o garotinho lá, até que perguntaram para o garotinho: mas você não está com medo? Ele diz: não, meu pai é o capitão do navio, e ele está acostumado com tempestade. Eu tenho um pai que é capitão do navio, e que está acostumado com tempestade, tá bom? Você tem? Você tem esse pai? Ele está cuidando. Pode até parecer que está dormindo, como os discípulos falaram. O senhor está dormindo? O senhor não se importa que a gente morra aqui? Oh, homens de pequena fé, por que vocês não têm fé? Por que vocês não confiam em Deus? São de pequena fé. Veja, Deus não está dizendo para a gente arriscar nada.
Deus não está dizendo para a gente enfrentar o perigo de sim, sobre a nossa segurança. O garotinho está brincando porque diz, meu pai está acostumado com isso, ele está no comando. Então eu posso ter paz, mesmo no meio da tempestade. Eu não preciso bater no vento, nem bater no mar, eu não preciso desafiar, mas eu preciso ter firmeza e paz. Eu estou firme. Você está firme no Senhor. Essa é a evidência de que você confia nele. Essa é a evidência que você crê que ele está no controle, que ele tem o leme nas mãos. Então você não será abalado, você será firme, como o Monte Sião. Essa é a história da vida de um cristão, irmãos. E isso é a fonte da felicidade. A felicidade está nisso. Ajo com compaixão, confio no meu Deus. E por fim, volta lá agora em Provérbios, capítulo 29. Vamos ler o versículo 18. Provérbios 29 diz assim, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Veja o que Deus está dizendo, se não houver profecia, e aí ele não está necessariamente falando daquele profeta que diz, eis que te digo alguma coisa, mas a profecia no sentido de Deus falando com a gente, da palavra de Deus sendo anunciada, chegando ao nosso coração, se não houver profecia, o povo se corrompe. Veja a importância de Deus falar conosco, a importância da palavra de Deus. Por isso eu espero do fundo do meu coração que os irmãos que não estão na igreja, por esses motivos que a gente tem vivido, que não percam o Facebook, não percam o YouTube, não percam a palavra de Deus. Porque por falta da palavra de Deus o povo se corrompe. Nós já estamos numa sociedade corrompida. Só falta agora os crentes se corromperem também. Não é verdade? Tudo ao nosso redor já é corrupto. Agora os crentes serão corruptos. O serão se não houver profecia. Se a palavra não puder ser pregada. Por isso as discussões que temos visto hoje em dia. Não sei se você sabe do decreto do presidente que foi desautorizado por um juiz, sem tirar as questões legais e qualquer coisa. Chegará um dia que a igreja será proibida de pregar a palavra. Como um vídeo que circula na internet de um padre ou pastor anglicano, cada um diz uma coisa, estava com a igreja, como estamos aqui, fechadas as portas, poucas pessoas, transmitindo pela internet, e chegou um fiscal da prefeitura para dizer que o culto tinha que parar. A maneira do povo se corromper é parar a pregação, parar a profecia. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Então aqui ou em casa, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Porque se não houver profecia, você vai se corromper. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a fonte da esperança, da confiança, da felicidade, como nós vimos aqui. E no verso de Provérbios escrito que o que guarda a lei, esse é feliz. Veja, a lei, a palavra de Deus, os conceitos de Deus, raízes da nossa felicidade, alicerces da nossa felicidade. Como ser feliz sem guardar os princípios da palavra de Deus? Como ser feliz sem guardar aquilo que está nela e a ter como raízes, como solo fértil para que a gente possa edificar a nossa vida? Veja, esse é o alicerce. Jesus diz em Lucas capítulo 11, vamos ler? Lucas capítulo número 11, 27 e 28. Lucas 11, verso 27 e verso 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que a gente entende por bem-aventurado? Feliz. Alguém disse, admirado com Jesus, com quão bom ele era, suas palavras, seu discurso, bem-aventurada, feliz é a mãe que te deu a luz, foi o que falaram.
E Jesus a interrompeu e diz: antes felizes são os que ouvem a palavra de Deus e guardam essa palavra. Guardar a palavra significa praticar a palavra, significa colocá-la como alicerce da nossa vida. E Jesus está aqui dizendo: feliz de verdade, muito mais do que a minha mãe, que teve o grande privilégio de me trazer ao mundo, feliz de verdade é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda essa palavra. E a prática é a evidência de que a gente guardou. É o reflexo de que ela está fazendo efeito na nossa vida. Irmãos, todo o tempo da igreja, a igreja foi convidada a praticar a Bíblia. Mas agora, mais do que nunca, isso se torna importante e relevante cada vez mais. E daqui para frente vai piorar, tá bom? Estamos chegando ao tempo final. Então, mais do que nunca, a prática da palavra vai fazer diferença. A prática da palavra vai fazer diferença entre o salvo e o não salvo, entre o joio e o trigo, entre aqueles que serão separados à direita e os que serão separados à esquerda. A prática da palavra é que vai evidenciar-se nesses últimos dias. E ela é a base firme para a construção da nossa vida. 2 versículos para a gente terminar. Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Você conhece o texto que diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aí Jesus explica: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edifica casa sobre a areia. Veja então, versículo 24, todo aquele que ouve as palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sobre a rocha. E o que edifica sobre a rocha? Vem chuva, vem vento, vem ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai, porque a base por onde ela foi edificada é a rocha. A rocha é a palavra de Deus. É nela que a gente edifica e mantém a nossa casa. Em Tiago, para terminar, capítulo 1, versículo número 22 até o versículo 25, da carta do apóstolo Tiago, capítulo número 1, do verso 22 ao 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Que significa feliz no que realizar. Aquele que pratica a palavra de Deus é feliz. Eu sei que todo mundo quer ser feliz. E aqui a Bíblia nos diz o que fazer para ser feliz. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é de cada um. Você pode se tornar um epicureu, você pode se tornar um estoico, ou você pode, de vez, se tornar um cristão. A escolha é de cada um. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Estamos vivendo, Senhor, momentos de grande turbulência no mundo que nos cerca, não somente aqui na cidade, no estado, no país, mas no mundo inteiro, Pai. É um momento de dores, como diz a Tua palavra, um tempo de dores, tempo de lutas, mas que haja um povo fiel, que haja um remanescente fiel, Senhor, que se mantém íntegro, que espera no Senhor, que confia no Senhor de todo o coração. Pai Santo, toca no coração de cada filho Teu neste momento, naqueles que estão em Tua casa, naqueles que estão nas suas casas, ouvindo também pela internet.
Que o Senhor venha trazendo paz, trazendo confiança, ousadia, firmeza, esperança, firmados na tua palavra, na prática dela, na prática da compaixão, na prática da confiança em Deus. Nós possamos passar por essas coisas e sairmos vitoriosos, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O Senhor disse: no mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo, que esse ânimo não falte a cada filho teu. A tribulação que estamos vivendo agora vai passar, porque ela ainda não é a grande tribulação, mas nós permaneceremos, Senhor, porque confiamos no Senhor e queremos viver de acordo com a tua palavra e não com as filosofias desse mundo. Abençoa, Senhor, o teu povo, as famílias reunidas diante da internet, os irmãos que estão aqui conosco essa manhã. Que a tua paz reine em cada coração, em cada casa, que saiam daqui cheios de alegria, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força, e que a nossa força e esperança estejam somente em Deus. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.